Autorizado o primeiro implante cerebral para uso comercial. A computação cerebral já tem até data center. Hologramas de famosos cientistas nos ensinando a história e o futuro das ciências. A Apple Vision transformando as corridas em algo realístico dentro da sua sala. E, para nos acalmar, o futuro da ópera, com processos regenerativos e uma nova forma de rejuvenescer essa arte secular. Bem-vindos ao Impensável. Na competição da pós-inovação entre China e Estados Unidos, um marco histórico aconteceu. Uma universidade e um hospital chinês conseguiram a permissão para começar a vender as suas interfaces cérebro-computadores. Testes em 32 pacientes com tetraplegia, 100% de êxito para as pessoas voltarem a utilizarem as suas mãos. E agora passam para a área comercial. Em Xangai já são 3 grandes centros de pesquisa. De um lado estão as empresas americanas, lideradas pela Neuralink, mas a China se antecipou e agora virou um produto. Um sopro de ânimo, de esperança para familiares, para pacientes que esperam isso há décadas. A convergência entre neurociência, IA e engenharia de precisão. O cérebro como nova fronteira tecnológica. A Universidade de Fudan anunciou o primeiro implante cerebral aprovado comercialmente no mundo. O dispositivo, desenvolvido pela empresa Neurocol, utiliza dezenas de microelétrodos para captar sinais neurais e reativar movimentos perdidos. Em testes clínicos, pacientes com lesões medulares voltaram a mover as mãos, não apenas com próteses digitais, mas com a própria biologia reaprendendo a existir. Desde os experimentos pioneiros de José Delgado nos anos de 1960 até a corrida contemporânea liderada por empresas como Synchron ou Neuralink, o cérebro deixou de ser apenas objeto de estudo. É uma plataforma tecnológica. Vivemos o nascimento de uma infraestrutura invisível. A interface mente-máquina não conecta apenas pessoas e computadores, conecta o presente ao futuro da humanidade. Chips com neurônios. Isso mesmo que você escutou. A Cortical Labs é uma deep tech da Austrália e ela está criando chips com neurônios humanos. Ela está tentando avançar no que seria a computação biológica. E parece que os resultados são extremamente positivos. Agora, eles estão abrindo 2 pequenos data centers cheios de chips com neurônios para economizar energia, para avançar em cálculos inimagináveis com a matemática atual. Enquanto alguns estão achando que o futuro está distante, ele já está aqui, do nosso lado. Na verdade, no outro continente, ali, na Austrália. A computação biológica emergindo como a próxima infraestrutura da inteligência. Não são simulações, não são algoritmos, são células cerebrais reais, aprendendo, adaptando-se, respondendo. Algo que parece saído da ficção científica. Data centers alimentados por neurônios humanos vivos. Entramos na era que a tecnologia deixa de apenas imitar a vida para passar a incorporá-la. O cérebro humano consome cerca de 20 watts, um data center megawatts. Entre esses 2 mundos, nasce uma pergunta silenciosa. E se o futuro da computação não for mais feito de silício, mas de sinapses? Pensar deixará de ser exclusivo dos humanos e passa a ser um fenômeno cultivado? A ópera e o balé acabaram? Um dos indicados a melhor ator do Oscar 2026 fez um comentário extremamente deselegante, inapropriado. Disse: quem está assistindo ópera e balé? Algo mais ou menos assim. Mas agora, o Centro Metropolitano de Ópera de Nova York está unindo um grande diretor de óperas com um designer famoso de ambientes imersivos e criando a famosa ópera de Richard Wagner
Tristão e Isolda. É uma grande épico do amor, um conceito sobre o dia e a noite, um grande poder filosófico, mas agora embalado na alta tecnologia, com ambientes regenerativos, com ambientes para rejuvenescer o público que não conhece a ópera, mas deseja ver grandes shows. Realmente é a continuidade, é o conceito de trazer a ópera para o século XXI. No século XIX, um compositor ousou hackear a própria percepção humana. Richard Wagner criou Tristão e Isolda, uma ópera que não conta apenas uma história, mas reprograma o tempo emocional do espectador. Uma resolução harmônica que inaugurou uma nova arquitetura sensorial. Era como se a música entrasse em estado de processamento infinito, antecipando a lógica dos sistemas complexos e das experiências imersivas. Na época, a obra foi considerada quase incompreensível. Hoje, percebemos, não eram apenas partituras. Wagner projetava interfaces da consciência coletiva. Transformou o amor em um experimento metafísico, uma espécie de protótipo emocional que hoje investigamos com neurociência, inteligência artificial e design de experiência. Mais de 150 anos depois, o Metropolitan Opera usa tecnologia de ponta para remontar essa obra. Integra luz, espacialidade e cenografia algorítmica, porque a ópera, assim como a humanidade, está sendo atualizada. A história sendo contada por quem estava lá, mas em formato de hologramas. Uma empresa da Grã-Bretanha está revolucionando a educação, colocando Leonardo da Vinci, Albert Einstein, a cientista Marie Curie, através de hologramas nas salas de aula. Baseados em processos históricos, a inteligência artificial cria esse holograma extremamente realista e transforma numa conversa entre as crianças, os alunos, falando como foi a história, as descobertas, trazendo Galileu Galilei para a vida, trazendo Cleópatra para falar sobre o Império Egípcio e também Júlio César para falar com o Império Romano. Chegamos no momento que os hologramas começam a estar entre nós, ensinando história de forma hiperrealista. A história sempre foi escrita em pedra, papel ou memória. Agora começa a ser escrita em código. Novas plataformas de IA estão reconstruindo figuras históricas como hologramas conversacionais. Não são apenas projeções visuais, são modelos cognitivos, treinados com cartas, discursos, registros acadêmicos e contexto cultural de suas épocas. Grandes modelos de linguagem, síntese emocional de voz e renderização em tempo real transformam passado em interface. Imagine conversar com Leonardo da Vinci sobre suas invenções, ou questionar uma imperatriz austríaca sobre poder e estratégia. A educação deixa de ser transmissão e torna-se convivência intertemporal. Se o cinema inventou os sonhos coletivos no século XX, a IA começa a reconstruir consciências no século XXI. O futuro não apenas lembrará a história, conversará com ela. As corridas de carros sempre foram grandes plataformas de inovação e avanços tecnológicos, mas agora chegaram numa nova fronteira, a da computação espacial. O e-racing, que está sendo jogado no Apple Vision, ela cria uma experiência de simulação de corridas que literalmente te coloca dentro do cockpit. Utilizando as tecnologias de ponta, parece que você está ali em Daytona, está correndo em uma pista famosa da Europa. Realmente estamos colocando as pessoas tendo uma experiência como se fossem um grande piloto, mas sem sair de casa. Desde os anos de 1960, simulações para preparar astronautas para o desconhecido. Hoje, essa mesma lógica invade o esporte, a indústria e a educação. Não se trata apenas de jogar, trata-se de sentir. Com resolução superior a 20 milhões de pixels, rastreamento ocular em tempo real e latência milimétrica, a computação espacial permite que o cérebro interprete o ambiente digital como espaço físico. A física dos veículos é calculada centenas de vezes por segundo.
Cada curva, cada frenagem, cada vibração é modelada matematicamente como no mundo real. O e-racing chega ao Vision Pro e transforma o ato de simular em uma experiência quase indistinguível da realidade. É um laboratório de deep techs, sensores, computação espacial convergem para expandir os limites da performance humana. Estamos aprendendo a acelerar o tempo? Ou estamos relembrando de Ayrton Senna depois de uma corrida icônica em tempestade? Era como se eu estivesse em um túnel, só eu e Deus. E fica aí, no próximo bloco, sobre as tecnologias e a nossa relação com os animais. Eu sou o professor Gil Giardelli, siga, @Gil Giardelli.